Olá, Deus te abençoe. Muito bom poder estar aqui com você todos os dias e todo dia a gente tem uma palavra de Deus para o teu coração. Antes de eu trazer essa palavra, já aproveita agora, deixa o teu like, já curte, já comenta, compartilha. Toda vez que você deixa o like aqui, o próprio canal ele já entende, ele reconhece que esse conteúdo é relevante e ele mesmo já distribui para outras pessoas. Então faz isso agora, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Fica aqui comigo até o final e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Bom, a gente está falando sobre o tempo de aceleração. E hoje eu quero ler com você 2 Samuel capítulo 11, você deve conhecer essa história. É tão interessante porque quando a gente fala sobre o tempo de aceleração, a gente precisa discernir os tempos. Eu preciso entender que existe sim o tempo de descanso, mas existe o tempo de guerra. Existe o tempo de espera, mas existe o tempo de avançar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. 2 Samuel capítulo 11, no verso 1 diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, preste atenção nisso. Diz assim, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Você talvez já deve ter ouvido falar sobre essa história. O momento em que Davi ele está ali no seu terraço e ele vê uma mulher. E ele se apaixona por aquela mulher, se relaciona com aquela mulher, tem filhos com aquela mulher. É necessário então que Davi chame o seu marido, o marido dela, e de alguma forma ele encontra uma maneira de matar aquele homem, que era um soldado de Davi. Bom, eu não quero ir profundo nessa história, o que eu quero só que você entenda é que tudo isso só aconteceu. A morte de um homem, uma mulher grávida, a morte dessa criança que estava no ventre dela, uma família destruída, uma cidade abalada, tudo isso só aconteceu porque Davi não soube discernir os tempos. Porque Davi, no momento em que era para estar guerreando, ele estava em casa. Ei, isso é tão importante, isso é tão sério na minha vida e na sua vida, que muitas vezes nós estamos vivendo realidades assim. O fim dessa história você conhece, e se não conhece, eu convido você a ler esse texto. Mas o fim é trágico, só que esse fim só aconteceu porque Davi não soube discernir os tempos. No momento em que era para estar na guerra, ele ficou em casa. É assim que nós começamos. 2 Samuel capítulo 11, no verso 1 diz: Na primavera. Primavera era momento de guerrear. E na primavera, na época da guerra, Davi olhou e disse: deixa eu descansar na minha casa. E porque ele não soube discernir os tempos, houve toda essa destruição. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você a trazer o discernimento. Esse é o tempo de descanso? Então descanse. É tempo de guerra? Então guerreie. É tempo de esperar? Então espere. É tempo de avançar? Então avance. Chegou a hora de você estar alinhado à vontade de Deus, discernindo os tempos e as estações, para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque uma coisa é certa, quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós podemos deixar de viver bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Da mesma forma, quando estamos vivendo fora da vontade de Deus, podemos acabar vivendo realidades que nós não desejávamos. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo te dê sabedoria para discernir em que tempo e em que estação você está vivendo. E eu quero declarar sobre a sua vida que esse é o tempo da sua aceleração. Deus te abençoe. Não esquece, compartilha e envie essa mensagem para mais alguém. E até o próximo episódio, se Deus quiser.